Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Esse é mais um episódio do podcast da Rádio Conafé. Hoje aqui com a ajuda e a parceria do Luciano Planca. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado por vir ajudar a conduzir. Ele que trouxe o Célio. Bom dia, Célio. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Luciano. E bom dia a todos e a todas. O Célio Germano, que vai bater um papo com a gente aqui sobre cooperativismo de crédito e um pouco mais da história dele, com a assessoria aqui do Luciano Planca, grande parceiro nosso da Conafé. É isso aí. Confere aí, roda a vinheta. Rádio Conafé. Tudo que o agricultor precisa saber. Então vamos lá, Célio Germano, você foi uma pessoa muito bem recomendada pelo Luciano Planca para falar sobre sua história de vida, sobre cooperativismo de crédito. E eu quero começar perguntando como que você chegou nesse meio rural, no empreendedorismo rural. Se você puder falar um pouco mais pra gente. Eu venho a relação com a agricultura está na origem do país. Uhum. Eu nasci no noroeste do Paraná, morava na cidade, próximo do campo, e lá quando criança ainda, trabalhei de boia fria com o povo da época. A cidade onde eu nasci foi polo, na década de 70, foi polo do algodão, o maior produtor de algodão na época. E nessa época ali, eu nasci de 64 para chegar ali até 70, 72, já trabalhava com a família, com os tios, e esse foi o meu primeiro contato com a agricultura, que arroz, algodão, trigo e tal. Depois disso, venho para a cidade, já caminhando naquilo que vinha acontecendo, que era as pessoas da agricultura procurando os grandes centros. Eu, não muito diferente, vim com a família, na ocasião com 14 anos. Fui trabalhar na capital, onde venho trabalhando até hoje, mas as origens ficaram, a relação com a agricultura ficaram, e agora, após chegar à aposentadoria, eu tenho procurado fazer o caminho inverso, que é tentar ir para adquirir uma chácara e tentar trabalhar com a agricultura, que agora alguns estão chamando de neo-rural. Então estou com a eminência de desenvolver isso junto com alguns companheiros, e o Luciano me aparece no momento justamente contribuindo e levando essa ideia da gente trabalhar a agricultura, não no formato que trabalhava-se na década de 70, mas num modelo do cuidado da natureza, no cuidado dos plantios. E a gente teve uma aproximação com a agricultura familiar, porque no transcorrer do meu trabalho eu acabei indo para o movimento sindical. O movimento sindical me levou a conhecer o cooperativismo de crédito, que eu, como origem, trabalhando no banco do estado do Paraná, que também era um fomentador do crédito rural, que a gente tinha esse banco fazendo esse papel, quis o destino que eu, ao ir para o movimento sindical, acabei conhecendo a cooperativa de créditos bancários, e por consequência dos debates nos fóruns da economia solidária, nos fóruns do encontro junto com os agricultores, através de centrais como, por exemplo, a Cressol, tive a oportunidade de conhecer projetos, fiz visitas em alguns estados, projetos da agricultura familiar, e também conheci o cooperativismo fora do cooperativismo de crédito, onde eu estava inserido, mas que ali tinha o cooperativismo da agricultura que os agricultores dos vários segmentos estavam desenvolvendo. Uhum. E então assim eu voltei às minhas origens,
que seria essa proximidade com a agricultura através do cooperativismo. Você que é natural de, estava me falando? Eu sou natural de Goiuerê, uma Goiuerê. cidade ali no noroeste, logo entre Londrina e Maringá, ali, muito próximo ali dessa cidade, mais próximo de Maringá. E de lá saí em 78 e vim trabalhar em Curitiba. Célio, você é uma referência para mim, né, nesse campo, vamos dizer assim, do cooperativismo de crédito, né? Indo na linha que você colocou aqui no início, né? A gente trabalha com o modelo da agricultura familiar, que são 3 pilares que ajudam, né, a unidade produtora familiar a ter uma renda, né, digna, né? Que é a extensão rural, né, a assistência técnica de extensão rural, a TER, a questão do crédito, né? Do crédito para a produção, do crédito para o investimento e a comercialização. São esses 3 pontos. Dentro dessa perspectiva que você colocou hoje, né? Dentro desse acúmulo que se adquiriu com relação a cooperativismo de crédito, como é que você vê hoje a realidade do neo-rural, né? Diante dessa possibilidade, né? De você ter hoje acesso à terra, né, adquirir a terra. Eu acho que a Conafer tem uma linha bem forte nisso, de estar promovendo o acesso à terra, a extensão rural, né, ter o técnico. E como é que você vê isso, o crédito rural, na perspectiva de um agente que domina essa questão do crédito rural? Como é que você vê isso hoje, a realidade nossa? Luciano, essa pergunta sua é interessante porque no caminho que a gente fez aí com o pessoal da agricultura, mais do sul, né, ligado ao sul, os debates sempre foram exatamente esse. Em algum momento, os trabalhadores tinham a terra e, com a saída dos bancos estaduais, o agronegócio e a cultura do crédito acabou levando as pessoas a venderem ou desfazerem das suas terras. E ao fazer isso, nós tivemos a oportunidade de, no momento, dentro da Cressol, inclusive com 54 cooperativas, que eram todas de agricultura familiar. Eu, que estava fazendo parte também da Cressol por consequência de estar dentro da Sescoper, que é uma organização para os urbanos, eu era o único urbano que estava lá. E então a gente percebia exatamente uma angústia dos trabalhadores que tinham perdido suas terras e que desejavam voltar. Então, eu acho que hoje o grande desafio é justamente encontrar formas de fazer com que o trabalhador adquira suas terras e volte a trabalhar nas suas terras e permanecer nas suas regiões, coisa que aconteceu com os filhos de alguns agricultores. A gente pode observar isso quando a gente está nesses encontros, nessas tardes de formação. Então, assim, como fazer isso aí? Bom, essa fórmula ainda não tem, a gente está buscando, mas acreditamos que o cooperativo de crédito, mas principalmente uma política de governo, ela pode levar o agricultor a ter o crédito e a poder fomentar na sua própria região através do próprio cooperativismo. Nós tivemos alguns momentos e agora mais recentemente com o professor Dalbor, onde ele traz algumas experiências da Itália, por exemplo. Eu acho que esse é um modelo que poderíamos seguir e colocar para os nossos agricultores. Que seria, ao invés de fazer aquilo que se fazia lá na década de 70, ter os armazéns do governo, que a gente pudesse construir de uma forma tal que o agricultor, ao invés de pegar um crédito para ele comprar no mercado, que ele pudesse comprar máquinas e ter um lugar onde ficava centralizado uma máquina, que essa máquina pudesse vir atender a todos os trabalhadores. Isso seria uma forma organizada de compartilhar uma ferramenta e não acontecer o que acontece hoje, por exemplo. Hoje as linhas de crédito que estão disponíveis, e elas hoje estão bastante encolhidas em função de políticas do governo, mas quando se tem uma política de crédito, o agricultor vai lá no banco, pega
uma máquina e ela financia essa máquina no banco. E ela acaba ficando endividada e acaba perdendo, inclusive, suas terras por consequência desse endividamento. Então, se a gente tivesse uma forma de gerar recursos através de cooperativas de crédito, seja rurais ou urbanas, a gente poderia, através desses recursos, e aí a gente poderia falar de capital social. E as pessoas formarem suas cooperativas e, através desse capital, ela não mais ter um financiamento para cada um dos trabalhadores, mas um financiamento coletivo, que a gente poderia ter um local centralizado onde cada um ia lá e pegasse essa máquina, fizesse uso dessa máquina, trabalhava na sua produção e um outro viesse e vem e pega emprestada essa máquina e faz. Assim, não precisaria 10 trabalhadores financiar 10 tratores. Poderia um trabalhador os 10 trabalhadores financiar um trator e esse trator servia a todos. Me parece um modelo que o cooperativo de crédito, que as políticas de governo podem contribuir nesse processo. Então, você tocou num ponto, e até na sua fala ela fica muito forte, né? Até porque a gente, como egresso, né? No outro post a gente já falou que nós viemos da questão do êxodo rural, né? Nós viemos para Curitiba por algum motivo, porque teve uma ausência lá atrás, mas a gente está orientado como trabalhador. O legal da Conafer é que ela trabalha essa questão do empreendimento, o empreendedor rural familiar, né? Então, esse termo também, ele passa por uma outra visão, não mais só de aquilo, de tomar emprestado ou tomar um crédito para suprir uma necessidade pontual minha. Quando você olha no empreendedor, ele tem que ter esse olhar de associativismo, né? Até a experiência que você permitiu a gente realizar no teu empreendimento rural familiar, né? Que se você quiser falar um pouco, eu acho importante, na tua preparação para o regresso, né? Pós-aposentadoria, sendo um neo-rural, esse empreendimento rural, então, ele precisa ter também esse aspecto de associativismo, porque sozinho hoje, né, dentro da economia solidária a gente prega muito isso, né, espaços compartilhados, produção, né, equipamentos compartilhados, essa visão de compartilhamento, de cocriação, acho que é muito importante. Você podia falar um pouco o que levou você a pensar de maneira concreta no teu empreendimento rural familiar? Bom, há uns 10 anos mais ou menos, quando eu comecei a enxergar que eu caminhava para uma aposentadoria, com os debates da aposentadoria, e como eu disse inicialmente, a origem, a essência que estava dentro de mim, que é a essência do rural, ela nunca saiu de mim. Aí, com a iminência da aposentadoria, eu associei a ideia de adquirir uma chácara e nessa chácara trabalhar 2 contextos que eu sou apaixonado. Um é a ideia do plantio, o pequeno plantio, os cuidados e a proteção da minha pessoa e da família e dos amigos através de coisas que estão relacionadas à horta, a própria questão ambiental, que a gente também tem um cuidado na proposta dessa chácara que a gente denominou Recanto Timbu. E nesse local, hoje, a gente está buscando pessoas que a gente, no transcorrer dessa caminhada, a gente está denominando dos amigos que estão buscando essas mesmas ideias, então a gente quer fazer, com aquilo que a gente aprendeu dentro do cooperativismo, fazer uma coisa colaborativa, que é organizar, seja cooperativas ou pessoas que queiram ocupar daquele espaço. Tenho procurado deixar as pessoas à vontade para levar seus projetos e tentar trabalharmos conjuntamente. Então, essa ideia do Recanto Timbu, como eu disse, tem associado 2 ideias. A ideia primeira mesmo, assim, que essa essência, eu me sinto bem com as questões da agricultura familiar, eu sinto a necessidade de fazer e ter os cuidados que ainda posso desenvolver, e a ideia meio utópica de deixar um legado, deixar que outras pessoas, que filhos e que jovens possa dar continuidade, inclusive, se for necessário ali na frente, se encontrar as pessoas certas, deixar o próprio espaço ser ocupado e sair de cena, sair
dessa grande casa chamada mundo, chamado universo, e para um outro momento da história que fique a ideia de que pessoas possam continuar nesse projeto. Então, tem essa ideia da agricultura rural, e outra coisa que a gente leva lá que também não deixa de ser coletivo, que é a ideia da prática dos esportes, a prática de esporte, e entre eles os vários esportes, mas também combinando isso com parcerias que possam vir se somar com a gente. A ideia é essa. Legal. E, Rômulo, até depois eu acho que vai ter a oportunidade de passar lá os contatos, né? Mas eu tive o privilégio de estar há um ano atrás, né? A gente fez a convite do Célio, a convite da Mafalda também, de a gente poder estar realizando lá uma atividade que afeta a nossa questão, né? E foi bem acolhido, e na realidade eu descobri até um lado do Célio aqui, que talvez ele vai ficar acanhado de falar, mas nós fizemos um evento lá falando sobre uma roda de conversa, onde que ele vestiu o personagem do Visconde Sabugosa. E aí, como a gente tinha por isso o Célio e a Mafalda são muito valiosos nesse processo, né, de se resgatar a essência, né, do rural, mas o rural não aquele rural bucólico, ou desgraçado, ou sofrido, um rural que tem a ver com tudo que foi pensado lá atrás, né? Como é que a gente... E o Visconde Sabugosa na literatura de Monteiro Lobato, né, esse elemento, a sabedoria, né, ancestral, no milho, que é uma das sementes originárias, né, da América, e tudo ali, naquela linguagem simbólica, foram 34, né, pessoas, mais ou menos umas 13, 14, 15 famílias, que puderam ter um momento mágico de se reencontrar com esse universo que já não faz parte do lado urbano, né, mas que na realidade, muito no campo. Então, esse evento foi significativo para mim, Célio. Mais uma vez, publicamente aqui, agradeço a você, a Mafalda, por ter dado esse espaço, a oportunidade. E dizer também que, nesse momento, você também está reavaliando, né, essa questão das finanças solidárias, né? Foi lançada lá uma ideia também, que dentro desse espírito colaborativo, cooperativo, né? É realmente verdadeiro essa questão das finanças solidárias? Como é que você vê isso do ponto de vista do crédito rural? O que significa isso dentro da temática do crédito rural, as finanças solidárias? Bom, as finanças solidárias a gente pode organizar ela como a gente fez no Recanto Timbu, através de um fundo que nós criamos lá. Essa foi uma ideia que chegou, e a gente está trabalhando isso. Acho que a gente pode organizar isso a partir das cooperativas que estão espalhadas pela região metropolitana de Curitiba. Esse é um projeto, isso é um ideal a ser buscado. Você, Luciano, é a pessoa que a gente está contando que possa levar essas pessoas a somarem com o Recanto Timbu e a gente construir isso. E aí, com essas pessoas conosco, tudo que for produzido ou for comercializado lá no Recanto Timbu, a ideia é que a gente extraia uma parte daquilo que passar de recurso financeiro dentro do Recanto Timbu, e que a gente coloque numa conta, falando aqui em termos de contábeis, né? A gente administre essa conta e para que tenhamos a oportunidade de desenvolver projetos. O Fundo Solidário ele tem esse objetivo. Ele não tem sentido se for diferente. Então, se a gente conseguir organizar eventos, vender produtos que sejam comercializados por essas cooperativas, e daí a gente ter os recursos, esses recursos podem e devem voltar para a produção desses mesmos produtos e para o ganho dessas famílias, sustento dessas famílias e a melhoria de todos, que é a proposta da cooperação que a gente defende. Aproveitando aqui, acho que, se você me permite também, Célio, o Célio está à frente, é dirigente de uma cooperativa de crédito, mas eles têm um trabalho também muito legal. Se você puder falar de maneira, ou pode falar, no caso, dessa questão da proposta de formação EAD, que é um projeto lindo. Eu
fiquei encantado com isso, que fala vários temas, né? Inclusive da formação para o cooperado, para o líder, aliás, para o dirigente de cooperativa. Eu acho que era bom você falar um pouco sobre isso também, dessa experiência muito bonita que vocês estão, e prática, né? Bom, hoje eu estou à frente da Cooperativa dos Bancários de Curitiba e estou como financeiro. Quando eu cheguei lá em 2012, a gente procurou fazer um trabalho de uma construção que estava caminhando, e hoje a gente chega no momento em que já faz tempo que a gente observa a necessidade de dar formação aos quadros da cooperativa, aos quadros das pessoas que buscam a organização da coletividade. Nesse caminho, então, de 2015 para cá, a gente começou um trabalho lá, eu digo a gente, porque eu estive à frente da presidência da cooperativa, fizemos um seminário justamente sobre cooperativismo, com a ideia de levar para um acúmulo de conhecimento para a sociedade que nos representa e quem pudesse nos ouvir, que foi um seminário sobre educação financeira. Legal. A partir disso aí, a gente vinha discutindo a formação passando pela educação financeira, mas precisavam levar um conhecimento mais amplo do significado da cooperação através do cooperativismo. E não necessariamente do cooperativo de crédito, mas do cooperativo nas suas diversas formas de ser. E aí, isso, trabalhando desde 2015, tem uma discussão que sempre permeou pela direção, preparar os dirigentes que poderiam vir na sequência assumir esse papel na frente da cooperativa. Aí nos debates a gente entendeu que a gente não poderia somente se privar de preparar os dirigentes, mas a gente precisava preparar a sociedade como um todo. Criamos uma plataforma dentro da nossa cooperativa, que está disponível, quem quiser acessar é coopcref.com.br. Lá está disponível para as pessoas que queiram conhecer sobre cooperativismo. Tem um professor que está falando lá sobre isso, a origem, conta toda a história, conta toda a formação dos trabalhadores, desde Rochdale, na Inglaterra, desde 1923 aqui em Petrópolis, que foi a primeira cooperativa que surgiu, e principalmente no sul, ali mais na década de 70, as cooperativas se organizam mais fortemente. Então, esse material está contado a história através de pessoas bastante qualificadas, professores que vieram trazer esses ensinamentos para nós, e a nossa ideia é de preparar tanto os dirigentes quanto o nosso quadro social, e a gente espera atingir também fora do nosso quadro social esse ideal, que é as pessoas voltarem a resgatar aquilo que entendemos ser natural do ser humano, que é trabalhar em cooperação, trabalhar de forma coletiva. Gratidão aí por esse espaço. Eu recomendo mesmo esse trabalho. Se depois a Conafer se interessar, eu acho que merece até um capítulo especial, né, Célio? Eu acho que de estar falando sobre isso mais, eu acho que trazer outros dirigentes aqui seria muito importante, né? Até para ter esse adendo aqui do que é agricultura familiar, do que é implemento rural familiar. Como o Célio colocou, existe muita gente que está hoje na aposentadoria buscando voltar às suas origens, e eu acho que isso é uma vocação natural da Conafer, divulgar isso, possibilidades. Eu que agradeço, Luciano, pela oportunidade, por ter trazido ele. Te agradeço, Célio, por ter aceitado vir conversar com a gente, por ter compartilhado sua história. E eu acho que o episódio de hoje é isso. Se você quiser deixar uma consideração final, quiser mandar algum recado, fique à vontade, Célio. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, o Luciano em particular, que me apresentou a vocês, e a receptividade de cada um de vocês quando eu cheguei aqui na semana passada. Quero também dizer que hoje eu estou aqui enquanto Célio, falei da cooperativa, não falei enquanto dirigente, embora tenha mencionado que sou dirigente,
Digo isso porque eu precisava ter tratado isso com nossa direção, não tratei, mas acredito que é também uma forma da gente levar o nome da cooperativa e que não terá problema. Mas que fique registrado essa questão de que o Célio fala por ele próprio aqui. E eu queria, já que os que puderem nos ouvir, que ajudem a propagar essa ideia, a ideia da coletividade, a ideia do cooperativismo, a ideia de reorganizar os urbanos, mas também os rurais. E algo que eu não falei no momento anterior, a gente, caminhando por aí, a gente vê um distanciamento entre o rural e o urbano. Quando a gente está num debate e tal, todos sentamos juntos, mas quando vamos desenvolver trabalhos, políticas conjuntas, também existe um distanciamento, cada um buscando desenvolver somente para aquele coletivo que cada um representa. Acho que poderíamos nos fortalecer, urbanos e rural, todos juntos. Isso aí. Obrigado. É isso aí. Quem quiser ouvir, a gente estamos na rede de streaming, estamos nas redes sociais, estamos na www.conafair.org.br e obrigado. Até a próxima.